Boa tarde, galerinha, tudo bom? Eu tô aqui para fazer mais um vídeo do nosso mini curso de herbalismo mágico. Então, a primeira coisa, saber sobre o seu jardim mágico é saber que ele é um espaço sagrado. E como espaço sagrado, você vai precisar consagrar, limpar, purificar esse jardim, de modo que as forças ali convocadas vão vibrar, vão pulsar de maneira mais forte possível e elas vão te ajudar nos seus ritos. Essa é a primeira vantagem de fazer um espaço como esse, é você executar ritos, seja o rito mais simples possível, até também ter aliados mágicos para os seus feitiços. Quando você constrói o espaço, você começa do zero, a força e a forma como você vai fazer é muito melhor. Se você já tem um jardim mágico, se você já tem um jardim, e você quer que ele se torne mágico, aí é um outro processo. Mas nesse caso eu vou começar como se fosse do zero. Você chegou na sua casa, você acabou de se mudar ou você decidiu construir um espaço na parte externa da sua casa, eu vou te ajudar a fazer isso. A partir daí eu vou gravar outros vídeos para fazer complementos e explicar outras situações também, tá? Bom, primeira coisa é quando fazer e por que fazer. Vou responder primeiro o porquê. O porquê é justamente o que você tem que definir no começo. Se é um espaço para honrar a natureza. Por que honrar a natureza? Você vai ali colocar elementos, você vai colocar testemunhos dos elementos da natureza, dos seres nesse jardim, de modo que você vai usar esse jardim como se fosse um espelho da sua visão da natureza. Então é uma forma de fazer. Isso vem muito da tradição japonesa de construir espaços onde o mestre do templo vai montar de forma que ele possa demonstrar como a visão dele, né, a visão que ele tem da natureza, a cosmogonia daquilo. Ele pode representar ali os planetas, pode representar as estações, pode representar as fases da lua, pode representar tudo isso. E isso vai ajudar no processo mágico, na meditação dele, no desenvolvimento dele, tá? O quando? Olha, se você vai começar do zero, vai plantar do zero, a melhor época para fazer isso é na primavera. Não é que você não pode fazer em outras estações, mas na primavera você vai ter uma resposta melhor e energeticamente você vai conseguir construir isso, de maneira que você vai também observar isso durante o primeiro ano. Tem que lembrar que o seu jardim mágico vai demorar pelo menos aí uns 3 anos para ficar perfeito. Então são 3 anos de ciclo que vai transformar esse jardim em um jardim mágico. A partir do primeiro momento que você já idealizar ele já vai ter mudanças, já vai ter formas e vão expressar algum poder. Porém, só depois de 3 anos é que ele realmente vibra como ele deveria estar vibrando. Você vai perceber isso quando você fizer o seu espaço, tá? Bom, então quando é a primavera, logo depois do equinócio, pode ser um pouco dessa. O importante é que essa forma de consagrar que eu vou ensinar tem passos, então é necessário que você pense no tempo a médio prazo. Então, por isso, é bom você começar mais perto possível do equinócio, porque vai estar quente. Não é bom começar esse processo que eu vou ensinar no inverno, porque as energias do inverno estão ocultas, elas estão quietas, então é difícil você perceber. É mais fácil você perceber isso quando você estiver perto da primavera para frente, tá? Também não é muito bom começar a plantar no verão, quando mais o seu local que você mora, se for no Brasil, se for um local mais quente. Então não é legal você plantar no verão, é legal você plantar antes. Não é legal também plantar no outono, se você começar do zero no outono, porque ele está em declínio energético. É legal você fazer cuidados em cada uma das estações, mas no outono tem algumas plantas que eu posso plantar, mas para iniciar um projeto é melhor você começar na primavera. Tá? Bom, tenha em mente que você vai precisar, dessa parte que eu vou ensinar hoje, vai precisar de pelo menos 15 dias. Então você vai separar 15 dias para fazer esse processo. A primeira parte do processo será, a gente vai começar na lua cheia.
E o que eu vou falar hoje vai terminar na lua nova. Então são 15 dias entre uma e outra. Então você vai separar esse tempo. A primeira coisa que você vai fazer é meditar com o seu espaço. Onde você vai plantar, no local que você vai plantar. Você não vai escolher planta, não vai escolher nada. Você vai apenas meditar. Primeiro, seu espaço ele está limpo? Existe alguma planta, alguma árvore, alguma coisa que vai ficar nesse jardim? Ou ele é um jardim limpo, né? Isso é uma primeira coisa a observar. Então o que você tem que fazer? Quando você começar na lua cheia, isso pode ser de noite, de tardezinha, de noite, quando você se sentir melhor, mas de preferência no momento que sua mente esteja mais tranquila. Pode ser de manhãzinha também. Você vai sentar no jardim, no centro do jardim, ou em um local que seja bom para fazer isso no seu jardim, no local que você vai escolher, e você vai deixar que esse espaço converse com você, deixar que ele se mostre. O que você vai receber de informações? Primeiro, os seres que estão ali já vão se manifestar, né? Então, nesse momento, quando você sentar, você se apresenta, você fala, por exemplo, eu sou o Doshi, estou morando agora nessa casa, ou se você já mora, você vai lá, eu sou o Doshi, seu nome, né? Eu sou o Doshi e eu estou aqui para me apresentar a vocês. E eu queria que vocês se apresentassem para mim as forças que regem esse local, as forças que estão como guardiãs desse local. Então podem aparecer aí alguns seres, como se é a casa de família, pode aparecer algum ancestral. E pode aparecer o guardião da sua família, que pode ser esse ancestral, como pode ser uma árvore. Geralmente em famílias de estrega, famílias celtas, eles têm uma árvore como guardiã da família. Então, que a gente fala, um familiar, é uma espécie de familiar. Então, essa árvore, ou familiares, ou ancestrais, vão se manifestar nessa meditação inicial que você fizer. E aí, é ideal que você faça um processo de limpeza em você mesmo, para que você possa perceber as nuances energéticas. Faça uma limpeza no local onde você vai meditar, passe um incenso, faz um banimento antes para começar, um banimento das energias que não pertencem àquele local. Você faz exatamente isso. Bom, sobre banimentos e exorcismos, isso é um outro vídeo, mas você pode pesquisar também, tem bastante coisa. Bom, aí você deixa que ele te conte tudo que possa falar. Então o espaço vai te apresentar os seres, o próprio espaço vai ter uma energia remanescente de tudo que aconteceu com ele. Então você vai poder conversar com o próprio espaço. Esse é um pensamento da tradição Shinto. Os espaços, eles têm consciência e se manifestam como kamis. Eles não são kamis, mas eles se manifestam como kamis. Então uma casa muito antiga, um templo muito antigo, tem um espírito ali daquele local. Então a gente fala o espírito do templo, o espírito da casa da família tal. É um espírito guardião daquilo ali. Então é esse espírito que você deve entrar em contato. Bom, depois que ele te contar a história, você pode pedir para ele te mostrar em sonhos, você pode pesquisar também a história local, fazer um levantamento pela internet, fazer nos locais, o que tem perto da sua casa, os rios, as florestas, quando foi fundado, quando foi plantado, se é uma coisa original, as ruas, quando elas foram construídas, a própria casa. Faz uma pesquisa para você ter uma ideia do que você vai estar lidando, porque assim você vai saber exatamente quais são os possíveis espíritos que vão se manifestar. Se tua casa é perto de um rio ou de uma floresta, com certeza o guardião desse local pode se manifestar na sua meditação. Bom, uma vez feito isso, na lua negra, na lua nova, você vai fazer uma oferenda, né? Essa oferenda é uma oferenda de paz, para apaziguar, para pedir permissão. Uma vez que você se apresentou, você percebeu quais são as forças que estão ali, você vai fazer uma oferenda para apaziguamento. E aí vai depender muito de que seres você tem. Uma ótima ferramenta nesse momento é um pêndulo, um oráculo, que você vai medindo que tipo de oferenda vai ter. Em geral, se for para a árvore, você pode dar cascas, você pode arrumar o local onde ela está, você pode fechar e aquele local da árvore sagrada. Você vai perceber se você precisa isolar esse local, principalmente se é uma árvore mais antiga. Na tradição oriental, não só na tradição
ocidental, geralmente a gente faz o quê? A gente trança uma corda, que a gente chama de shimegawa, e essa corda eu vou usar 4 hastes, no geral eu uso bambu. E eu consagro essas hastes, coloco os símbolos e eu faço em volta da árvore mais antiga, onde se manifesta o caminho daquele local que eu estou. Eu faço uma volta com esses 4 bambus, essa corda, e aí eu coloco shidês, que são amuletos que separam o que é profano do que é sagrado. E aí eu faço uma espécie que a gente chama de himorogi. Himorogi é o espaço onde a divindade se manifesta num local. Geralmente é altares externos da tradição Shinto. Então eu traço, né, esse espaço. Eu não preciso só trançar uma corda, eu posso usar pedras. Isso é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Usar pedras para fazer um ciclo. Bom, aí as oferendas que você for colocar cascas de frutas, leite, mel, água, tudo isso pode ser oferecido, não precisa oferecer velas, mas pode colocar um pão, uma oferenda, algo que retorne para a terra. Você vai colocar no pé da árvore. Você pode também colocar para os seres, amarrar na própria árvore, você pode amarrar um pratinho, aquelas correntinhas, sem machucar a árvore, por favor. Você coloca oferendas para os animais e para os seres também. Então você vai colocar essas oferendas para harmonizar. Se for um ancestral, você pode oferecer ali mesmo, no pé da árvore, uma vela branca, água e um pão. Isso vem da tradição do Brasil, o pessoal gosta de fazer isso, de oferecer esses elementos para os ancestrais. Não esquece que no dia da oferenda você precisa se purificar antes. Nada de sexo, nada de comidas pesadas no dia, e assim até uns 2 dias antes também é importante você fazer essa purificação, tá? Bom, aí você percebeu que nós temos aí 15 dias entre a lua cheia e a lua nova. O que você vai fazer? Nesse período, você pode fazer algumas observações e algumas coisas para começar a preparar para essa oferenda. Primeira coisa, qual a direção do sol? Ele nasce aonde no seu jardim, ele termina aonde? Marca isso, coloca uma estaca. A luz começa aqui e ela termina aqui. Isso é importante. Quantidade de luz, saber se a terra seca muito rápido. Você pode, por exemplo, jogar água no chão, mesmo se for terra, e ver quanto tempo seca essa água, para você ter uma ideia da quantidade de água que você vai precisar depois. Você vai precisar também saber as direções, né, cardeais, para você fazer os marcos. Todo jardim tem um marco, então é importante guardar esses marcos. Você pode coletar pedras de 3 tamanhos, pequenas, médias e grandes. As pequenas são da mão, que você pode segurar na mão, a média que você segura com as 2 mãos de maneira fácil, e as grandes são a partir desse tamanho e que são muito pesadas, você vai precisar de mais ajuda, talvez precisar de mais ajuda. Por quê? Cada tipo de pedra serve para uma coisa. As pedras menores servem para colocar símbolos em volta de alguma local. Você pode pegar muitas pedras pequenas e criar ciclos, espirais com símbolos de harmonização, de cura, símbolos de proteção para o seu jardim mágico, pequenas firmezas para seres. As pedras médias, você faz ciclos em volta das árvores que você quer fechar o espaço. Você faz um ciclo com um número bom. O número bom de pedras é 3, 5 ou 8 pedras. Você pode fazer outros números também, mas esses números são sagrados por motivos diferentes, né? O 3 expressa um símbolo de harmonia, expressa a trindade, né? Os 5 são os 5 elementos e a quinta essência, que todos nós somos feitos de quinta essência. E o 8 é as 8 fontes de poder e as 8 direções. Então esses números em volta de uma árvore geralmente selam a árvore e transformam essa árvore, aquele espaço em sagrado, tá? Bom, o que mais você pode fazer? Você pode arranjar objetos que representem os elementos no seu espaço. Então, vasos ou bacias para a água, para que você possa coletar a água da chuva. Lembra de não deixar essa água parada. Coletou, choveu, já guarda no vidro, né? Mas essa forma do vaso, a forma da coisa, ela representa o elemento água e o sagrado feminino. Você pode colocar sinos para o ar, filtros de sonhos com penas,
aqueles mensageiros dos ventos que ficam girando para os ventos. Você pode colocar desculpa, gente. Você pode colocar um mastro com os símbolos para representar tanto os ancestrais como o centro de poder do seu jardim mágico. Bom, depois eu vou aprofundar na construção dessas estruturas. Hoje é só essa preparação. Então, entre um dia, entre uma lua e outra, você vai organizar esses objetos, você vai procurar as pedras, você vai procurar representar os elementos e também saber quais são as plantas locais. E não só isso, quais são as plantas que estão à volta da sua casa que também têm interferência na sua casa. É como se fosse uma região mágica. Bom, procura dar uma volta perto da sua casa, procura a árvore mais antiga, a maior árvore, ela vai ser responsável e guardiã daquele local, você vai pedir permissão para ela. Tudo isso vai fazer nesse espaço entre a meditação do seu local com aquela coisa que é a oferenda, tá? Então essa é a primeira parte, essa é a parte de preparação que você vai organizar. Não esquece de tirar mato, limpar a terra, colocar a terra que precisa, misturar coisas perfeitas, pensar no objetivo do seu jardim. Se é um jardim que você vai plantar ervas, estuda que ervas que você vai poder plantar aí em relação ao seu clima. Se é um jardim que você vai criar estruturas, pensa onde você vai colocar um altar de pedra, a representação de alguma divindade, se você vai fazer um assentamento, isso é importante. No meu jardim lá no Brasil, eu fiz um assentamento para ossanha, mas eu fiz depois que eu tive uma visão com ele. Não foi assim, eu chamei, eu vi, porque eu trabalhava na atração africana, e aí eu resolvi fazer um assentamento para ele. E foi uma das melhores coisas que foi, porque minhas plantas cresceram muito. Eu sempre ofereci fazer oferendas para ele e pedia para o jardim, isso é uma coisa importante. Tá bom? No próximo vídeo eu vou falar mais dessas estruturas, como organizar, símbolos que você vai poder usar, tá bom? Beijo para vocês, até mais!